Preparem as carteiras. O Governo quer conseguir, com os impostos indiretos que incidem no consumo, valores que ultrapassem os alcançados na última década. Para 2026, pretende o Executivo que este número ascenda aos 53,5%. Calorosas saudações, e hoje em dia paga-se imposto por tudo e por nada, exceto para meter like neste vídeo. Portanto, metam like no vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 90 mil subscritores. Para lá caminhamos, até porque mais de 40% das pessoas que vê aqui o meu segundo canal ainda não é subscrita. Relembro que tem o código Sousa10 para usar na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição, ou quando fizerem compras diretamente no site. Ora, o que é que se passa? Eu já tinha abordado isto anteriormente, noutra ótica, mas os impostos indiretos em Portugal vão aumentar, o que significa uma maior carga fiscal e maior carga financeira em termos de gasto para as famílias que têm menos capacidade do ponto de vista económico. Portanto, sem mais demoras, vamos ver. As famílias mais desfavorecidas vão ser mais penalizadas pelos impostos indiretos, como o IVA, no próximo ano. O alerta é de vários especialistas, numa altura em que a receita fiscal do Estado vai subir e igualar o máximo dos últimos 10 anos. O Governo quer conseguir, com os impostos indiretos que incidem no consumo, valores que ultrapassem os alcançados na última década. Se em 2024 foi de 52,1%, no ano corrente este valor aumentou para 52,9%. Mas para 2026 pretende o Executivo que este número ascenda aos 53,5%. As famílias mais desfavorecidas pagarão mais cara a fatura no orçamento mensal. O imposto indireto acaba por refletir mais sobre as famílias mais desfavorecidas, até porque elas acabam por dedicar mais parte do seu orçamento no consumo. E, portanto, como estes impostos incidem mais sobre o consumo e não tanto sobre o rendimento, o que vai acontecer é que estas famílias mais pobres acabam por pagar relativamente mais sobre o imposto do consumo do que outras famílias que, como têm mais rendimentos, acabam por poupar mais e, portanto, não são tão abrangidas por este tipo de imposto. Ora, várias coisas aqui. O Governo faz aqui uma giga-joga interessante que António Costa até já tinha feito no passado. Houve reduções significativas no IRS, quer no ano passado, quer neste ano, a nível do Orçamento de Estado. Não sei se já viram, mas irá haver um alívio de pagamento de IRS entre o segundo e o quinto escalão, se não estou em erro. E isso, obviamente, é bom no sentido do alívio fiscal, mas é um alívio fiscal. Nós aqui estamos a falar de impostos indiretos, como é o caso do IVA, por exemplo, mas há mais. Mas o IRS é um imposto direto, ou seja, a diferença entre eles não é complicada. O imposto direto é o imposto progressivo, ou seja, os impostos aumentam, a quantidade percentual de imposto que eu pago sobre o rendimento aumenta gradualmente consoante eu ganho mais dinheiro, daí se chamar progressivo ou direto. O imposto indireto não. O imposto indireto, como é o caso do IVA e tantos outros, é exatamente o mesmo, independentemente de quanto eu ganho, seja mais ou menos. Eu vou sempre pagar 23% por uma televisão, quer eu ganhe 1.000 ou 100.000 euros. Portanto, essa é a grande diferença. E isto acaba por afetar mais as famílias com menos rendimentos, porque significa que, se a percentagem é a mesma, de imposto, para toda a gente, afeta mais em termos de coeficiente orçamental as famílias que têm menos dinheiro, porque, como diz aqui este senhor, eu não sei, não aparece o nome, mas corretamente, a parcela de rendimento que é gasta em consumo é muito maior. Nós podemos aplicar o nosso rendimento, o nosso valor acrescentado, em várias coisas, mas para segmentar isto de forma fácil, ou gastamos em consumo, não é? Gastos, alimentação, que é maior nas famílias com menos rendimento, ou ou aplicamos em reserva de valor, no caso poupança, ou então em investimento. São as três grandes formas de aplicar o rendimento que nós ganhamos através do nosso trabalho. E, portanto, as questões do investimento e também da poupança serão muito menores em famílias que ganham menos, comparativamente às que ganham mais. Daí o coeficiente orçamental, ou seja, a percentagem de rendimento gasto em consumo, ser muito, muito maior. Portanto, não é propriamente bom. Aliás, pelo contrário, eu estou curioso para ver uma coisa, que é a percentagem total de carga fiscal que nós vamos ter em percentagem do PIB. Porque nós, na altura da Troika, eu faço muitas vezes esta comparação porque acho que é interessantíssima. Não é boa. Ou melhor, não é bom isto estar a acontecer, mas a comparação eu acho que é interessantíssima. Porque na altura da Troika nós pagávamos em percentagem do PIB, com intervencionismo externo, 30 e tal, 32, 31, 33, era entre os 31 e os 33 pontos percentuais do PIB, em termos de carga fiscal. Agora nós rondamos os 38%.
Só que hoje em dia não se fala em austeridade. E muito do valor que aumentou foi também em impostos indiretos. Portanto, acho que estes pontos são importantes para se perceber aqui o mal da coisa, digamos assim. Na última década, este indicador situou-se sempre acima dos 50%. Segundo os especialistas, estes impostos passam mais despercebidos e são uma opção política. A grande vantagem política dos impostos indiretos é que eles são um pouco anestesiados, isto é, quem vai consumir ao supermercado acaba por culpar mais o supermercado do que o governo pelo aumento de impostos indiretos. Já na questão dos impostos diretos, como está lá no nosso recibo de salário, o que vai acontecer é que nós culpamos muito mais o governo pelos impostos diretos. E, portanto, do ponto de vista político da gestão da pressão orçamental, é muito mais fácil dissimular este aumento de impostos via impostos indiretos do que via impostos diretos. Factual e verdade. A realidade é essa. Reparem, se eu tiver uma loja que vende sapatos e eu vendo um par de sapatos a 50 euros, se por acaso aumenta os impostos que eu tenho que pagar relativamente ao IVA, vamos imaginar, agora não irá aumentar, mas há muitos outros impostos indiretos, mas o IVA é o mais conhecido. Imaginem que o IVA aumenta 1%, passa a ser 24%. Eu, para manter a minha margem de lucro, imaginem que eu, para fazer o sapato, gasto 20 euros e vendo-o a 50. Se o IVA aumentar 1%, significa que eu irei ficar 1% mais pobre, a minha margem de lucro será 1% menor, tendo em conta que irá passar a ir para o Estado, porque eu tenho que pagar mais 1% de imposto. Ora, o que é que vai acontecer? Para os empresários manterem a margem de lucro, porque têm que pagar salários, têm que pagar despesa corrente, têm que pagar custos fixos, capital circulante, o que for, o que vai acontecer é que o preço vai ter que aumentar para se manter essa margem de lucro. Ou então, a margem de lucro decai. E o que vai acontecer é que isso pode, no caso dos pequenos e médios empresários, mais facilmente arruinar-lhes o negócio. Por isso é que, quando se fala em questão de aumento de impostos, o aumento de impostos vai acabar por ser sentido... A esquerda às vezes tem esta narrativa de os grandes empresários, etc, etc. Os empresários em geral. A mais radical, não a esquerda do centro-esquerda, isso não tanto. Mas o que depois acaba por acontecer é que quem sofre o incremento de impostos é o consumidor final. Porque o consumidor final, e ainda para mais quando falamos em alimentação, vai ter sempre que consumir. A realidade é essa, porque, enfim, as necessidades alimentícias são necessidades primárias, necessidades básicas, e, portanto, têm que ser satisfeitas o mais rapidamente possível. Portanto, vão sempre ter que consumir alimentação e outras necessidades primárias. E a realidade é que, tendo a obrigatoriedade de ter que consumir isso para sobreviver, quem vai sentir isso é o consumidor, porque vai estar a pagar o incremento do imposto ao Estado. Não propriamente o empresário por via direta. Acaba por apagar, mas depois o consumidor, ao comprar isso, compensa. Comprar isso, no caso, o produto que também teve o incremento de preço, que no caso representa o incremento da percentagem de imposto. Portanto, é uma técnica que não é nova, já o António Costa a utilizava na altura da geringonça, não é novo, como diz aqui este senhor e muito bem, mascara-se politicamente de forma mais fácil, é verdade, sim senhor, e pronto... Não me surpreendo, se querem que vos diga. E por menor importante, que eu não sei se diz aqui na reportagem, se calhar disse eu é que não me lembro, mas provavelmente vamos atingir valores de receita fiscal recorde, o que é um pouco surpreendente, tendo em conta que este é um governo que já disse por várias vezes que queria fazer um choque fiscal e uma transformação fiscal e uma reforma de Estado. Acho complicado isso acontecer quando temos receitas fiscais recorde, financeiramente falando. Portanto, enfim... Segundo a análise do Jornal Público para 2026, o Governo preconiza um aumento da receita fiscal total. Pois, ok, sim. Não me surpreende aqui. Digam-me o que é que acham sobre isto, se é manha do Luís Montenegro, se acham justo, se não acham justo, se concordam, se não concordam. Explanem aí em baixo nos comentários o que acham sobre tudo isto. Metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem também nas vossas redes sociais. Código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.